Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero aproveitar, como eu dei o aviso de manhã, que foi meio de bate pronto, porque várias pessoas estavam me perguntando com relação aos adolescentes que têm acompanhado nas redes sociais, e aí viram que não cabe mais na minha casa. Não cabe, não tem jeito, não cabe mais. Então nós vamos fazer uma experiência. Sexta-feira nós vamos fazer lá no Colégio Água Viva. Então a galera me perguntou de manhã. Então nós vamos fazer sexta-feira agora, 8 horas, os adolescentes vão tudo para o Colégio Água Viva, e a gente vai ter o nosso tempo. Jesus amado, aí ó, o inimigo se levantando. Não, brincadeira. Se fosse igreja pentecostal, já dava aqui, ó, rodeava o helicóptero para ver. Tá tudo tranquilo. Mas só para deixar, então, se você tem filho adolescente aí, sexta-feira, 8 horas da noite, 20 horas, lá no Colégio Água Viva, a gente vai fazer essa experiência lá, porque não cabe mais na minha casa e os vizinhos me amam. Já imagina, né? Então, com toda a turma, mas é isso aí. Um outro aviso que eu queria dar, só um reforço desse, pensando também em adolescentes e pensando também como capelão do colégio. A gente tem vivido tempos difíceis, e essa imersão que vai ter no dia 30 é muito interessante, gente. Então dia 30, vocês ouviram aí no IP Notícias, fiquem ligados nas redes sociais, mas dia 30 de setembro vai ter uma imersão sobre evangelho, identidade e sexualidade. A abordagem do Vili Torrezinha é sensacional, é muito interessante o jeito que ele aborda o assunto e como ele trabalha essa questão de evangelho, identidade e sexualidade. Então se você tiver a oportunidade, se você tiver o dia 30 de setembro livre, faça. R$40 você ganha um livro e um lanche, já valeu a pena. Só R$40 você ganha um livro e um lanche bem reforçado, porque vai ser uma imersão, vai ser das 2 da tarde até as 9 da noite. Vai terminar um pouco antes, mas a gente colocou esse horário para não ter problema. Então das 2 da tarde, das 14 às 21. Então você é mais do que convidado. Faça a sua inscrição, tem o telefone. E não apresentaram os visitantes? Não, estão gritando, estão fazendo assim lá, assim, ó. Tudo não tem problema, gente. Alguém nos visita pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem o casal, amigo da Larissa. Olha lá, já estou aqui apresentando amigo Aqui tem uma senhora aqui na frente. Pode ficar com a mão erguida. Nós fazemos isso, não é para te constranger, é para poder você receber uma lembrancinha da nossa igreja, receber um abraço de quem está próximo aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que o casal ali atrás veio de São Paulo, mudaram para cá recentemente. Eles são amigos da minha prima, por isso que eu... E aqui é o nome da senhora, aqui ó, já vai receber a Dona Cida, a amiga da Dona Cida está aqui do lado. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe a senhora. Bom, vamos lá. Quero te convidar então já a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos continuar a nossa série sobre fé e ação. Se você tem acompanhado nos 2 primeiros domingos, né, o pastor Guto trabalhou conosco o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Primeiro capítulo, quando ele recebe a notícia de toda a destruição, de toda, né, essa questão do cativeiro babilônico, tudo que tinha acontecido. No segundo capítulo, ele fala com o rei e pede todas essas questões pede segurança, carta de proteção na estrada, pede liberação de madeira para chegar na cidade. Aqui é quando ele chega na cidade. E a gente tem trabalhado essa ideia justamente porque nós pensamos nessa reconstrução. E quando Neemias volta para reconstruir os muros, gente, a gente precisa entender que é muito mais do que uma reconstrução física. A reconstrução dos muros de Jerusalém é muito mais do que uma reconstrução de segurança, porque precisava fazer os muros por causa das outras nações. A reconstrução dos muros de Jerusalém é uma reconstrução de identidade. É uma reconstrução de uma nação, de saber quem nós somos. É uma reconstrução da centralidade do poder de Deus, trazendo de volta essa teocracia. Não, Deus comanda aqui ainda.
É muito mais do que uma reconstrução física, é muito mais do que uma reconstrução militar ou de segurança, mas a reconstrução dos muros é uma reconstrução de identidade, de propósito, de nação, de saber quem nós somos, quem é o nosso Deus e que poder o nosso Deus tem. É interessante a gente lembrar o contexto de Neemias, porque o livro de Neemias, na verdade, seria contemporâneo. Eu sei que quando você abre a sua Bíblia aí, ele está antes de Salmos, antes de Jó, mas ele é do tempo, ele é contemporâneo de Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? O livro de Neemias seria lá no final do Antigo Testamento. Ele é contemporâneo aos últimos profetas ali, ao final do Antigo Testamento. Mas por que ele está, aonde ele está na nossa Bíblia? Porque quando foram dividir a nossa Bíblia, eles dividiram na questão por temas. Então começa lá com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a Torá. Depois tem uma série de livros históricos, por isso que Neemias está nessa faixa, que contam a história. Depois tem os livros poéticos e depois os livros proféticos, que tem os profetas menores, profetas maiores e profetas menores. Então quando Neemias foi dividido aí, colocaram entre os históricos, porque ele conta a história. Mas Neemias, por ordem cronológica, por uma questão de tempo, Neemias é contemporâneo a Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? No final do Antigo Testamento. Então é depois, quando Jeremias faz as lamentações da cidade destruída, é depois de Daniel, a história de Daniel que vai para o cativeiro, vai os seus jovens, e Nabucodonosor, aquela doideira. Então Neemias é no retorno desse cativeiro babilônico. E o que a gente tem estudado então? Por que eles estão sofrendo isso? Por que eles estão nesse cativeiro babilônico? Por que eles estão passando por toda essa destruição? Porque eles desobedeceram a Deus. Eles viraram as costas para o Senhor, e tudo aquilo que Deus tinha combinado com eles, eles desobedeceram. Se você pegar 2 Crônicas, você não precisa abrir não, 2 Crônicas capítulo 36, no versículo 17, vai mostrar essa questão do tempo sabático. O que era o tempo sabático? A cada 6 anos, no 7º ano, eles teriam que descansar a terra. A cada 6 anos, no 7º ano, eles teriam que descansar a terra. Por 490 anos, o povo não descansou a terra. Se você pegar no texto, em Neemias mesmo, no capítulo 9, ou capítulo 10, você vai ver quando eles vão reafirmar a aliança, quando eles vão aceitar de novo, e cumprir, fazer os votos do cumprimento da nova aliança com o Senhor Jesus. Eles assumem esse compromisso, que agora eles vão descansar a terra, e que eles vão parar de desobedecer isso. Se você pegar o texto que nós lemos no momento de confissão, Daniel capítulo 9, você vai perceber que Daniel, ao ler o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele percebe que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, tinha um propósito para isso. Qual era o propósito? Vocês não obedeceram o meu mandamento, vocês desobedeceram o meu mandamento de descansar a terra, 490 anos, a cada 6, 7 você tira 70 anos certinho. Deus falou: você não vai cumprir o que eu mandei? Então eu vou tirar vocês da terra, e a terra vai descansar por 70 anos. Esse é o motivo do grande cativeiro babilônico. Claro que eles estavam desobedecendo em outras questões, a desobediência, esse virar as costas para o Senhor. O que eu acho interessante é que quando nós fazemos um voto com o Senhor, Deus leva a sério. Deus leva a sério. Por isso que tem o versículo que fala: é melhor não fazer voto, porque se você fizer voto, você tem que cumprir. Se você fazer voto e não cumprir, é muito pior, então é melhor nem faça. Agora a gente começou o nosso culto da vitória, quinta-feira, com as campanhas. E gente, o primeiro foi sensacional. Se você não veio, eu não gosto de falar que você perdeu, eu falo que você deixou de ganhar, mas foi sensacional. E a gente tem então essas campanhas, esses compromissos que você faz com o Senhor. Quinta-feira agora você tem oportunidade, quinta das 18h30 às 19h30, das 6h30 às 7h30. Então você tem a oportunidade de vir, e aí nós começamos os nossos pactos, as nossas campanhas. Faça isso, porque quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que Deus leva a sério. Deus leva a sério os pactos que você faz com Ele. Deus leva a sério os compromissos que você faz com Ele. Deus leva a sério isso, para a bênção, mas também para uma destruição, se necessário for. Quando nós olhamos para essa situação,
Por conta dessa desobediência, por conta dessa negligência do povo de Israel, a situação aqui era caótica. Se você lembrar dos cultos anteriores, ou se você passar os teus olhos no primeiro capítulo, você vai ver a situação de Jerusalém: destruição. Não existia mais plantação, não existia mais economia, não existia mais segurança. As portas estavam destruídas pelo fogo, os muros destruídos, entulho, pedra sobre pedra, tudo destruído. A situação era completamente caótica. Por isso eu quero propor, talvez um tema da mensagem de hoje seria esperança em meio ao caos. Esperança em meio ao caos. Porque muitas vezes a nossa situação se encontra caótica da mesma forma. Só que o que acontece? Será que nós vamos nos conformar com isso? Porque muitos reis de Israel se conformaram diante de situações assim. Muitos reis de Israel se conformaram com uma situação caótica, outros não. Se você lembrar de Davi, Davi não se conformou com uma situação. Lembra de Davi e Golias? Davi chega, nem estava no exército, ele foi visitar os irmãos. E aí ele chega lá, tem um gigante esculachando o Deus de Israel, esculachando o exército de Israel, falando um monte, e ele não se conforma com aquilo. E nós sabemos o final da história. Se você pegar o apóstolo Paulo, você vai lembrar também quando ele chega em Atenas, toda aquela idolatria, quantos deuses, até Deus desconhecido, muitos se conformariam com essa situação, mas Paulo não. Paulo se levanta e começa a pregar, aproveitando a oportunidade. Esperança em meio ao caos é porque muitas vezes nós nos conformamos com essa situação. Talvez o teu casamento esteja um caos já, e você se conformou com isso. Não, a gente vai continuar assim, não vamos nos separar por causa dos nossos filhos, tal. E aí a gente se conforma com uma situação caótica. Talvez a tua vida espiritual esteja assim. Você esfriou, está ali tranquilo, não sabe, ora ou não ora, lê ou não lê. E talvez a gente se conforme, muitas vezes nós nos conformamos com situações caóticas. Talvez os teus relacionamentos estejam quebrados, e a gente se conforma com situações assim. Talvez a tua vida financeira, a tua vida profissional esteja um caos, e nós nos conformamos com a vida assim. Por isso a palavra de hoje é esperança em meio ao caos, porque nós não precisamos nos conformar com situações como essa. E Deus pode reverter qualquer história, Deus pode fazer algo novo, Deus pode reconstruir os muros da nossa vida, da nossa igreja, dos nossos relacionamentos. Por isso, pensando nesse contexto, eu quero te convidar a ir para o livro de Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, contemplando, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, contemplando, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós.
desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora clareie as nossas mentes e os nossos corações e as nossas emoções, e que Teu Espírito Santo ministre em nossos corações o que a Tua palavra tem a nos dizer. Fala conosco, Pai. Nós nos submetemos à Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Nos traz sensibilidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando eu olho para essa passagem então, e eu penso nesse esperança em meio ao caos, fé e ação. Fé porque é aquilo que nós ainda não enxergamos, é a esperança das coisas que não se veem, a certeza de fatos que não se veem, a esperança do que não se enxerga e a certeza de fatos que não se veem, a convicção de fatos que não se veem, na verdade. Quando você pensa fé em ação, é aquilo que você espera, que você ainda não enxerga, mas ao mesmo tempo que você precisa agir, que você precisa fazer alguma coisa. É isso que Neemias faz. Por isso eu quero olhar para esse texto como algumas lições do que nós podemos fazer, ou qual o caminho a seguir para você sair de uma situação caótica. Por isso, esperança em meio ao caos. O que você pode realizar, o que nós podemos aprender com essa lição, o que nós podemos aprender com a vida de Neemias, se estamos passando por momentos difíceis. E quando eu olho, a primeira lição que eu vejo aqui é contemplar os muros. Eu falo contemplar os muros porque na versão atualizada traz essa expressão que ele sai à noite e ele contempla os muros. Na NVI traz que ele examina os muros. Mas mesmo se você pensar em examinar os muros e olhar entulho, pedra sobre pedra, se ele examinar o que estava acontecendo ali, e aquele povo que estava 70 anos ali, talvez ele fosse embora. Então por isso que eu gosto da expressão contemplar os muros. O que eu quero dizer de contemplar os muros? Aqui é a ideia de enxergar, não o que os nossos olhos estão vendo, mas enxergar aquilo que o Senhor ainda fará. Ele passa pelos muros, porque o objetivo dele era voltar e reconstruir os muros. O propósito dele, ele já veio e na estrada ele já passou pegando a madeira para reconstruir as portas, as vigas. Ele já estava com o propósito, ele já tinha o objetivo claro. Mas quando ele vai, ele passa e ali tem pedra sobre pedra, entulho, só entulho. Mas o que ele faz? Ele contempla os muros. É isso que eu quero trazer de lição para nós. Nós precisamos aprender a contemplar os muros, não o que os meus olhos estão enxergando, mas aquilo que Deus pode fazer com essa situação caótica, se Ele assumir o controle de tudo. Você percebe que antes, ele está há 3 dias em Jerusalém e não fala nada. Ele sai para fazer esse autoexame, aí exame dos muros e tudo mais, e não fala nada. E no texto diz que ele estava em silêncio, ele não tinha contado nem aos oficiais, nem aos nobres, nem aos sacerdotes. Ele não tinha contado a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer por Jerusalém. Quando eu falo contemplar os muros, eu digo também que a gente precisa examinar a situação de fora e ficar um pouco em silêncio antes de sair contando tudo. Você já percebeu? Sabe aquele ditado, peixe morre pela boca? Já viu aquela história de que acontece alguma coisa, você tem algum plano e você sai contando para todo mundo, e aí depois a coisa não acontece e a gente se frustra, a gente se entristece. Você contou para todo mundo que ia fazer aquilo, você já saiu divulgando todos. Às vezes a gente precisa ficar um pouco em silêncio. E como nós vimos nos cultos anteriores, a ideia de que talvez esse silêncio, talvez esse momento ainda de contemplar os muros, seja um momento que Deus precisa fazer alguma coisa aqui dentro antes de você fazer lá fora. Que precisa acontecer alguma coisa no seu interior, Deus precisa transformar alguma coisa no seu interior antes de você sair contando os planos. Provérbios 16:1 fala que cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Cabe ao homem fazer planos, e às vezes a gente precisa ficar em silêncio primeiro. A gente precisa guardar algumas coisas, observar a situação de fora, porque a gente peca muito no falar. A gente fala demais.
Relacionamento é assim, casamento é assim. Quantas vezes a gente complica a situação porque você quer falar, e às vezes você dá um passo para trás, segura a onda, observa a situação. Tem gente que fala que Deus deu 2 ouvidos e 1 boca só. Eu falo que tem gente que a boca é tão grande que vale por 2, né? Minha boca é grande, me chamavam de coringa, não sei porquê. Mas você fala de 2 ouvidos e 1 boca, porque é você ouvir mais e falar menos. A gente peca tanto porque a gente fala demais, a gente atropela. Eu falo que às vezes, e claro, tem personalidades e personalidades, mas a minha personalidade, eu sou muito prático. Então às vezes alguém me procura, vem em gabinete conversar tal, começou o assunto, a minha ideia já é falar assim, então tá bom, já entendi, faz isso, a gente já quer, porque já resolve, né? E ainda alivia meu tempo, já falar, próximo vem outro aí, pronto, vai, vamos mais rápido. Mas não, a gente precisa silenciar, esperar o agir de Deus, porque até para o outro, o falar é terapêutico de repente. Quantas vezes a nossa esposa quer abrir o coração, falar alguma coisa, você já vem com resposta pronta, faz isso, ela não quer a resposta, ela quer que você ouça só, ela só quer abrir o coração, ela só quer falar, e ela fala, brincadeira, minha mulher não é tipo, mas fala, e mulher gosta de falar, não, né? Mas ela quer te ouvir, ela quer que você ouça, ela não quer só a resposta, mas homem vem com a resposta pronta. Às vezes a gente precisa olhar para essas situações e a gente precisa aprender que a gente precisa contemplar os muros às vezes em silêncio, deixar Deus trabalhar no nosso coração e ver o que Ele quer agir para depois compartilhar. Mas contemplar os muros tem a ver com essa ideia de que a nossa visão espiritual precisa ser aberta, para a gente enxergar, não aquilo que os meus olhos estão vendo, não pedra sobre pedra, não um muro destruído, mas contemplar os muros no sentido de olhar pela fé, aquilo que Deus vai fazer na história do meu relacionamento, na história do meu casamento, na história da minha vida profissional. É contemplar os muros, é literalmente não olhar o que os meus olhos estão vendo. Por exemplo, quando eu penso nos nossos ministérios, e eu penso no Belém, que trabalha com moradores de rua, quando a turma olha para lá, vê o quê? Vê um mendigo, ou vê um bêbado, ou vê um drogado. Mas contemplar os muros é olhar aquele camarada como um ser humano que carece da glória e da graça do Senhor Jesus, e que se transformado pode trazer muitas pessoas ao reino do Senhor Jesus, que pode testemunhar, e que pode mudar a vida da sua família, que pode mudar a história dos seus familiares, e que muitas pessoas podem se converter ao Senhor Jesus por causa daquele testemunho. Quando a gente olha para o esquadrão da vida, a gente pode olhar para um bando de drogado, adicto, viciado, e aí pensar assim, aquele camarada já está na 3ª internação conosco, já está na 4ª, 5ª internação conosco, esse camarada não presta, não quer nada com nada. Ou a gente pode olhar e contemplar os muros, que aquele ser humano é um ser humano que luta, que tem dificuldade, mas se transformado pelo Senhor Jesus, com o testemunho dele, pode trazer muitas vidas aos pés da cruz. Contemplar os muros é quando a gente olha para o nosso casamento e fala assim, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse marido, mas o divórcio vai ficar muito difícil, então quer saber, vamos continuar assim. Por causa dos nossos filhos, separar é mais complicado, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não vou mudar de profissão, tem que sustentar, então fica ali naquela vida mediana, naquela vida medíocre, se basta ali e pronto. Não, contemplar os muros é olhar o que Deus pode fazer nesse relacionamento, se entrar o perdão, se entrar a comunicação, se voltar o amor de Deus e voltar a viver a vida abundância, porque Deus prometeu vida e vida e abundância, não é vida medíocre, não é vida mediana, mas Deus prometeu vida e vida e abundância. Contemplar os muros é olhar os nossos relacionamentos e pensar assim, Deus pode transformar tudo isso aqui. De repente olhar para a tua empresa e falar assim, ou o teu local de trabalho, falar, isso aqui é um peso, isso aqui é chato demais, eu não aguento mais, eu não quero mais vir, eu levanto já depressivo para ir para o trabalho. Contemplar os muros é ver o que Deus pode fazer na tua empresa, no teu local de trabalho, se Deus assumir o controle disso, é reconstruir os muros de Jerusalém, falar, Deus pode fazer grandes coisas na tua história, através da tua vida, aonde a planta dos teus pés pisarem.
Contemplar os muros, gente, tem a ver com Deus abrir os nossos olhos espirituais. Eu lembro daquela história em 2 Reis, capítulo 6, de Eliseu e o servo. Lembra quando Eliseu e o servo estão numa cidade, o rei descobre a cidade que eles estão e manda um exército prender os dois. E aí o servo acorda antes, e quando ele sai da tenda, ele olha, a cidade está sitiada, a cidade está rodeada de exército inimigo. E ele volta para dentro e fala assim: Eliseu, dançamos, nós estamos em minoria aqui, só está eu e tu, nós dois, um exército lá fora, prenderam a gente. Aí Eliseu faz aquela oração: Senhor, por favor, abre os olhos do meu servo, que eles possam enxergar. E quando ele sai de novo fora da tenda, ele vê miríades, fala milhares e milhares, milhares e milhares de anjos celestiais. E aí ele volta e fala: e depois eles cegam o exército, eles saem de lá. Gente, contemplar os muros é literalmente que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para a gente enxergar o que Deus pode fazer através e apesar da nossa vida. Isso é contemplar os muros. Mas tem outras lições. A segunda lição que eu vejo de Neemias diante de uma situação caótica, eu coloco como trazer uma palavra de esperança. Trazer uma palavra de esperança. Por que trazer uma palavra de esperança? Porque quando ele chega lá, se a gente parar para pensar no contexto, 70 anos durou o cativeiro babilônico. Então são 70 anos que estão ali as mesmas pessoas, do mesmo jeito, com a mesma economia. Não tinha mudado nada entre as nações, não tinha mudado nada na política, não tinha mudado nada entre nada, mas Neemias chega com uma palavra de esperança. E quando eu falo palavra de esperança, aqui eu penso em visão. Neemias chega com uma visão: vamos reconstruir os muros. Tem até um versículo em Provérbios que fala: aonde não tem profecia, o povo perece. Onde não há profecia, o povo perece. Quando fala profecia, essa palavra no livro de Provérbios ali em hebraico tem a ideia de visão, orientação, direção. Então Neemias, ele retorna com uma palavra de esperança. Neemias retorna com uma palavra de visão, porque ele precisava reconstruir os muros, e ele não ia reconstruir os muros sozinho, ele precisava de gente para trabalhar. Então ele precisava recrutar o povo, ele precisava trazer a galera, porque quando você tem uma visão, pessoas vêm junto. Quando você dá uma direção, quando você traz uma palavra de esperança, as pessoas vêm trabalhar junto. Ele precisava de gente para trabalhar junto com ele. Ele precisava recrutar a turma. Gente, nós precisamos levantar isso aqui. Tem uma frase de John Maxwell que diz assim: talento não é tudo, mas o trabalho em equipe multiplica o seu talento. Talento não é tudo. Neemias podia chegar com todo o talento do mundo, mas sozinho ele não ia reconstruir os muros. Mas o trabalho em equipe, aí sim, multiplica o talento. Eu gosto muito de uma história. Tem um livro que conta a história da família Nishimura, chama Legado alguma coisa. Tenho aqui. É uma história sensacional. E lá nesse livro conta a história de quando eles foram apresentar a primeira colheitadeira de café do Brasil. Até tinham marcado, o presidente da república vinha para essa apresentação. No final não pôde vir, veio o vice-presidente. E eles estavam no aeroporto esperando. Quando o avião desce, tem a foto. O seu Shunji Nishimura tinha preparado uma faixa para abrir no momento. E quando então o vice-presidente vai descer, abre-se a faixa. E nessa faixa estava escrito: ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. A ideia de trazer uma palavra de esperança é exatamente isso. Neemias precisava trabalhar para a reconstrução dos muros. Neemias precisava recrutar pessoas. E como que ele recruta pessoas? Ele sabia que ninguém cresce sozinho. Ele sabia que ele precisava de ajuda para trabalhar. Ele sabia que ele precisava de força para essa reconstrução dos muros, para essa junção, para a gente poder enxergar e contemplar os muros, para a gente ver o que Deus tem para fazer. Como que ele faz isso? Ele faz compartilhando o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele conta como a boa mão do Senhor estava com ele, como o rei tinha aberto as portas, como que o rei tinha mandado cartas para protegê-lo durante a viagem, como que o rei tinha mandado cartas para ele poder pegar madeira nas florestas, como que Deus tinha sido generoso e bondoso.
Gente, você vê como é importante a gente compartilhar aquilo que Deus tem feito em nosso meio uns aos outros. Quando você compartilha aquilo que Deus tem feito contigo, isso anima o outro, palavra de esperança. Quando você compartilha as lutas e dificuldades também, porque a gente fala assim, puxa, estamos juntos. Ele não faz algo alienado, ele não está fora, andando nas nuvens. Não, ele fala, gente, a nossa situação está difícil. Olha a situação humilhante que nos encontramos, olha os muros destruídos, olha as portas todas queimadas, a nossa situação está feia. Ele não nega a situação, ele não foge da situação, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de esperança para dizer, gente, a boa mão do Senhor está comigo, ou seja, a boa mão do Senhor está conosco. Olha o que Deus está fazendo, olha como Deus me trouxe em segurança até aqui, olha como Deus está trazendo a provisão para essa reforma. Deus está conosco. E aí qual é a resposta? Eles falam, sim, vamos reconstruir os muros. E a Bíblia fala que eles se enchem de coragem para essa tarefa. Como é importante a gente compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Não mudou nada, gente. 70 anos, as mesmas pessoas que não fizeram nada, 70 anos que a turma está ali, mas o que mudou? Agora tem uma visão, agora tem uma direção, agora tem uma palavra de esperança. Talvez você pense, não, é meu trabalho, 70 anos que eu estou lá, está a mesma coisa. Meu casamento, você não sabe, faz muito tempo que está assim, eu não aguento mais. Pode ser diferente se tiver uma visão, pode ser diferente se tiver uma palavra de esperança, pode ser diferente se tiver agora uma direção do Senhor Jesus. Mas ele continua, não fica só na palavra de esperança. A terceira lição que eu tiro daqui é, ele coloca em prática. Ele coloca em prática, não adianta a gente ficar ali, recrutar a turma, trazer a visão, coloca a palavra de esperança, mas ninguém faz nada. Ele coloca em prática. Não demore para fazer o que você precisa fazer. Gente, se Deus te mostrou alguma coisa que você precisa fazer na reconstrução da tua casa, na reconstrução do teu trabalho, na reconstrução no ministério, na reconstrução da igreja, na reconstrução do que quer que seja, dos teus relacionamentos, se Deus te mostrou alguma coisa, não demore. Não demore para efetuar as mudanças necessárias. Comece agora. Se Deus mostrou que você precisa pedir perdão, peça perdão. Se Deus mostrou que você precisa ler mais a Bíblia, comece a ler mais a Bíblia. Se Deus mostrou que você precisa mudar alguns hábitos da tua vida, mude esses hábitos. Porque talvez se Neemias demorasse para colocar em prática, aquele povo que já estava 70 anos lá desanimado, talvez desanimasse novamente. Se demorasse para colocar em prática, botar a mão na massa, talvez aquele povo já ia desistir novamente, porque há 70 anos aquele povo estava ali. A pergunta talvez para nós é, por que nós não mudamos? O que tem nos segurado? Quais são as desculpas que a gente fica dando para não mudar? Eu estou velho demais, eu não tenho mais capacidade disso, não, isso aí não é para mim, eu não tenho condições de fazer isso, eu não sei da Bíblia o suficiente, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade para isso. E a gente fica dando desculpas, e a gente fica jogando para frente, aquilo que nós precisamos fazer. Se Deus mostrou alguma coisa que precisa ser alterado, se tem alguma mudança que precisa ser feita na sua vida, coloque em prática, realize, faça, não espere para depois. Só que quando nós colocamos em prática a visão de Deus, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus tem para fazer na nossa história, me leva à última lição, porque a oposição se levanta. Sempre que você colocar em prática a visão que Deus tem para a tua vida, a oposição vai se levantar. Gente, e não adianta a gente pensar, não, mas quando eu estou com Deus eu vou viver sem oposição. Viver sem oposição é utopia, não existe. Sempre que nós colocamos alguma coisa, quando nós decidimos fazer alguma coisa, quando nós estamos no caminho certo, vai haver oposição.
O problema é que às vezes a gente fica perdendo muito tempo tentando convencer a oposição. Nós queremos que as pessoas contrárias pensem como a gente, e a gente gasta tempo, esforço, se frustra, a gente fica tentando que a pessoa pense como eu, que a pessoa concorde comigo, que a pessoa passe a pensar do jeito que eu penso. Gente, isso não vai acontecer. E quando a gente olha para esse texto como Neemias, é interessante que o tempo passa, as circunstâncias mudam, a tecnologia surgiu e aumenta, mas os meios da oposição continuam exatamente o mesmo. É zombaria, desprezo, ridicularização, deboche, insultos. Talvez seja isso que você enfrente no teu local de trabalho. Talvez seja isso que você enfrente na escola, na faculdade. Talvez seja isso que você enfrente na tua própria família. Agora, o que é interessante é como Neemias enfrenta essa oposição. Porque oposição, gente, nós teremos. Como eu disse, viver sem oposição é utopia. Esquece. Mas o que é interessante para nós, talvez a lição importante para a gente tirar aqui desse trecho, é como a maneira que ele enfrenta a oposição. E é muito interessante, porque ele é sucinto, ele é objetivo, ele é assertivo. Se você pegar o versículo 20, é muito claro. Ele vai dizer assim, ó: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele fala, quem faz as coisas? É Deus. Quem vai fazer é Deus. Nós, os seus servos, reconstruiremos os muros. Ele fala, nós somos servos só, e vocês não têm parte nem direito em Israel. Só isso. Olha como ele enfrenta a oposição. Ele não fica discutindo com a oposição, ele não fica batendo boca com a oposição, ele não fica tentando convencer a oposição, ele não perde tempo com a oposição. Ele simplesmente fala, Deus, o Deus dos céus, é quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós somos só servos, nós estamos aqui só para trabalhar, e vocês não têm parte nem direito em Israel. Vaza. Olha que maneira sábia. Neemias foi muito corajoso ao confrontar a oposição. Às vezes quem quer atrapalhar, quem quer nos derrubar, como igreja, gente, como pessoas, enfrentaremos oposição. Não tem jeito, nós enfrentaremos oposição. Talvez a grande sacada é como enfrentaremos tal oposição. Se você acha que vai ficar brigando com a oposição, discutindo, tentando convencer, não. Neemias nos ensina o caminho para a gente botar a mão na massa. Neemias nos ensina o caminho para a gente não perder o foco da visão, na reconstrução que tem a fazer. É simplesmente, Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós somos somente servos, e vocês não têm parte nem direito legal em Israel. Simples assim. Eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei como é que você se encontra, não sei como é que está a tua situação, mas eu quero te convidar nessa noite a contemplar os muros. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, e nós cantamos no louvor que Deus é vitorioso. Nós cantamos um louvor que Deus se encontra na tempestade. Ou seja, Deus está no nosso caos, Deus se faz presente na nossa história caótica. Só que Ele não se faz presente para permanecer do mesmo jeito, mas Ele se faz presente para reconstruir os nossos muros, para reconstruir a nossa identidade, para reconstruir o nosso propósito, para reconstruir a nossa função, para reconstruir o nosso ministério, para reconstruir a nossa família, para reconstruir os nossos sonhos. Então, se você de repente nessa noite chegou aqui e você precisa dessa ajuda, esse auxílio de Deus para abrir os teus olhos espirituais, para abrir a tua visão espiritual, se tem algo a reconstruir na tua vida, se você precisa de ajuda nesse sentido, eu quero te convidar a se colocar de pé, todo mundo, enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos juntos essa canção, enquanto nós adoramos ao Senhor, se você tem algo a reconstruir na tua história,
Se você quer pedir para o Senhor, Deus, eu preciso contemplar os montes, porque quando eu olho as circunstâncias, quando eu olho para o lado, eu vejo pedra sobre pedra, eu vejo entulho, e eu preciso que os meus olhos sejam abertos, eu preciso contemplar os muros. Se tem algo a reconstruir na tua história, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Pode sair. Enquanto adoramos, você pode sair do seu lugar. Enquanto adoramos, você pode buscar a presença do Senhor. Se tem algo que você queira reconstruir, Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. o inferno não vai prevalecer na tua história, o inferno não vai prevalecer na tua família. Nada irá me Se você tem algo a reconstruir, nada, não deixa nada te impedir, não deixa nada te atrapalhar. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, Senhor, vinha sobre nós. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Adore ao Senhor nesse momento, porque enquanto nós adoramos, o Senhor vence. Enquanto nós adoramos,
Senhor é vitorioso. E quando nós adoramos, nós falamos: venha o céu. E talvez você olhe para a tua casa, talvez você olhe para o teu trabalho, e você fala: não, mas o meu trabalho lá parece um inferno. É por isso que a gente precisa aprender a contemplar os muros, porque quando nós contemplamos os muros, nós dizemos: Pai, que venha o céu, e que minha casa seja uma expressão do céu, mesmo diante das circunstâncias difíceis, que o meu trabalho seja uma expressão do céu. Deus, Pai, que o Senhor se faça presente nas nossas tempestades, que o Senhor se faça presente nas nossas situações caóticas. Pai, que o Senhor traga essas palavras de esperança, uma visão, uma direção daquilo que precisamos fazer, e que fazendo isso, ó Pai, o Senhor reconstrua a nossa história, reconstrua os muros da nossa família, reconstrua os muros dos nossos ministérios, reconstrua os muros da nossa igreja, reconstrua os muros dos nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, refaz sonhos, refaz histórias, refaz casamentos, refaz relacionamentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu céu, que o teu reino venha, que a tua glória se manifeste, em nome do Senhor Jesus é que nós clamamos, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Vitorioso é, Senhor. Vitorioso é na Cante ao Senhor, cante ao Senhor, que Ele é vitorioso. Teu nome infalível é, os reinos vêm, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluias, poderoso é o nosso Deus. Nós consagramos, Deus, a nossa vida na tua presença. Consagramos, Deus, a nossa casa, consagramos os bens que o Senhor nos deu, consagramos a nossa vida mais uma vez na tua presença. Aleluia. Vamos terminar cantando. Vitorioso é, a tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.